e nós estamos aí no capítulo 2, né? Hoje nós vamos iniciar um tema novo do capítulo 2, que é o parágrafo 17. No parágrafo 17, porque ele começa a falar de loucura, né? No parágrafo 16, mas não para por aqui, não. Pode deixar ele, pode deixar, ele faz parte. Então, ele começa a falar de loucura, mas não para, o assunto não para. Então, agora no capítulo 17, ele vai fazer uma abordagem que, aliás, no parágrafo 17, ele vai fazer uma abordagem que vai nos fazer entender que a loucura, a origem dela é muito anterior àqueles loucos lá da Grécia que a gente estudou, que eram confundidos com deuses, né? Com os sábios, né? Os médiuns, os loucos. Então, Eusébio, fixando na assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Existe, porém, uma nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem, sutis, solapando-vos a estabilidade. Então, com base nesse parágrafo, né, o Ascan nos propôs que a gente fizesse três abordagens. A primeira abordagem refere-se ao parágrafo 17, né? Nessa primeira frase, que é: nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranha. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as guerras. Por que o homem tem tanto prazer em guerrear? Por que o homem tem tanto prazer em ferir o outro, em conquistar, em dominar, em escravizar? De onde que surgiu esse prazer mórbido, né? Cada vez mais alimentado pela condição humana do homem moderno, né? O segundo item a ser estudado é que fala que, além das coletividades, as coletividades são assediadas pela espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. Então, aqui nós vamos falar um pouco das guerras atuais, contemporâneas, as guerras que estão por vir, que estão por acontecer, né, e suas consequências. E, por último, esse profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma, né? Então, aqui nós vamos abordar um pouco também das pestes, dessas enfermidades pandêmicas que assolam a humanidade de tempos em tempos. Basta olhar a história da humanidade, nós temos na própria Bíblia, né, nos narrando fatos pandêmicos no Egito e tudo mais, que a gente quer estudar isso e verificar aonde que está, né, a essência disso tudo e o porquê. Então, a gente começa com uma reflexão, né?
a gente começa sugerindo uma reflexão. Veja bem, ainda que o homem não admita, e ainda que não se admita, e que as guerras pareçam fazer pouco ou nenhum sentido, porque não faz, elas, infelizmente, são parte da condição humana. Olha o que nós estamos afirmando. Nós estamos afirmando que as guerras fazem parte da condição humana. É uma afirmação um pouco paradoxal, né? Um pouco conflituosa eu dizer que a guerra é parte da condição humana. Bom, existem registros de guerras antes mesmo do surgimento da escrita. E há até mesmo evidências de que alguns animais, como os chimpanzés e as formigas, também guerreiam, né? Então, esse é o nosso ponto de partida. Por que o homem guerreia? Por que ele faz guerra? Onde que tudo isso começou? Porque é a mesma coisa, e vocês têm que entender isso. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um começo. Você diz para o seu filho assim: você se chama José da Silva. Você é isso, José da Silva. Mas ele não é o José da Silva, ele está José da Silva. E antes dele estar José da Silva, ele tem toda uma ancestralidade com histórias, com fatos, com situações, com atitudes que fizeram que ele hoje fosse o José da Silva como ele é. Porque se está tudo conectado, como nós sabemos que está, então a pessoa, ela não é só o resultado de uma explosão de um espermatozoide ao penetrar um óvulo. Ela não é só isso. Ela tem história. Ela tem um começo. Então, todas as vezes que você sabe a sua história, você se valoriza mais. Você se entende mais. Você se conhece mais. Então, essa é a nossa reflexão. Onde que tudo isso começou? Esse instinto selvagem, esse instinto bélico, de que para se sentir feliz, tem que sempre que estar em guerra. E essa guerra aqui, no nosso conceito filosófico da noite, ela é muito mais ampla do que você ir para um fronte armado e atirar contra o outro. Porque as guerras hoje, elas são bem subliminares. São guerras orais, são guerras mentais, são guerras ideológicas, são guerras intelectuais. O que é pior? Esse estado de coisas da atualidade humana, com todos esses tipos de guerra, ou uma guerra em que 100 homens lutam contra outros 100 homens armados de adagas no corpo a corpo. O que é pior? Tudo é pior. Se você analisar o estado de barbárie em que ambas as civilizações se encontram para estabelecer um conflito de ordem bélica. Porque se antigamente os homens se enfrentavam em frontes, corpo a corpo, destrinchando um ao outro, né? Literalmente abrindo um ao outro, hoje os homens sentados comodamente em suas poltronas de presidentes, simplesmente com uma caneta ou um botão, fazem coisas muito mais atrozes. Né? Então, onde que começou tudo isso? Por que se faz tudo isso? Né? Nós afirmamos que a guerra faz parte, né,
da condição humana. Por que que nós afirmamos isso? Porque o homem gosta de fazer guerra. Só por isso que nós afirmamos. O homem gosta de fazer guerra. Você está tranquilamente na sua casa, na sua residência, cuidando da sua vida. O cachorro do seu vizinho late 24 horas. É o suficiente para você declarar guerra para o seu vizinho. Não é? Então, o homem gosta de fazer guerra. Mas a guerra é aquela coisa que se faz para tomar o que é do outro. Ou se você não pode tomar o que é do outro, você também não deixa o outro tomar posse. Não é meu, mas também não é de ninguém. Então, guerra é para tomar o que é do outro. Guerra vã, que dá à pessoa, que dá à nação, que dá ao grupo a sensação de um poder momentâneo. Um êxtase no fulgor da luta, momentâneo, mas que estende um sofrimento por eras, milênios. Ninguém tem noção da consequência de uma guerra. Não tem noção. Da consequência para o povo, para quem provocou, para quem declarou, para quem fez, para a nação, para os descendentes. Né? Então, é um prazer momentâneo para quem faz a guerra e uma dor infinita para o oprimido, para aquele que não vence, para aquele que perdeu aquela batalha. Porque, além de perdas materiais, invasão de fronteiras, depreciação de culturas, porque as culturas são muitas vezes esmagadas, engolidas, destruídas, né? Folclore, religiões, credos, tudo isso vem terra abaixo, né? Então, além da perda material, tem a perda de vidas, perda de pais de famílias, que eram o sustento daquelas famílias, perda de crianças que são levadas para a guerra em suas idades mais tenras, que perdem sua infância, perda de mulheres que são violentamente, né, abusadas. Para quem não conhece o período que houve, né, a delimitação, a separação da Tchecoslováquia, o que aconteceu de violência sexual é uma coisa que perpetuará por milênios para aquele povo. E aí, né, como que se desfruta de um bem espoliado nessas condições? E desfruta, porque a ignorância é tamanha, que aquele que está inscrito num papel como mercenário ou como um soldado, né, que faz parte daquela contingência militar, ele tem o deleite de saber que ele venceu. Você quer ver um exemplo disso? As guerras que acontecem diariamente nos seus aparelhos de televisão entre dois times de futebol, que são guerras. Se não são guerras entre os jogadores que estão ali com salários régios, exercendo a sua profissão de correr atrás de uma bola, como se faziam os astecas, e o prêmio era a morte para o time perdedor, né? As torcidas, que são dois exércitos oponentes em verdadeira batalha.
né? Então, fica para o vitorioso aquele soldado que lá o seu salário, o seu soldo, e foi para a guerra, família e tudo mais, e que não tem no espólio de guerra, ele simplesmente foi cumprir a sua missão e volta todo cheio de si, somente pelo deleite de saber que vocês não fazem isso todos os dias? Um carro cruza o seu automóvel, te fecha, e o que você faz? Vai com Deus, meu irmão, que o Senhor te abençoe. Não, você acelera e vai atrás dele, para tirar satisfação, para ofendê-lo, para poder criar um conflito desnecessário. Porque o seu ego não pode ficar aquém de nenhum tipo de crença. Você melindra. Essa é a palavra-chave, né, da guerra. O melindre. Né? Antigamente, muito antigamente, ao conquistador vitorioso ficava a glória de usufruir da riqueza alheia, né? Nós vimos isso quando estudamos os cruzados. A igreja dava aos cruzados, né? Ela ficava com um quinhão e o resto era dividido entre a soldadessa, que podia fazer uso das terras, dos animais domésticos, das mulheres, das crianças, do que quisesse para o seu deleite, né? Então ficava a glória de usufruir da riqueza alheia, daquilo que não lhe pertencia, né? Então a motivação das nações antigas em fazer guerra era exatamente isso, né? Elas guerreavam umas contra as outras no sentido de quê? De arrebanhar para si a riqueza daquelas outras nações, porque os bens eram espoliados, os humanos eram escravizados. E as nações subservientes, a elas restava o quê? Somente a obrigação de pagar pesados tributos ao vencedor. Né? Raros são os casos, como Roma, que, por exemplo, ao conquistar, né, toda aquela região ali da Palestina, ao conquistar Jerusalém, faz um acordo, porque era um povo altamente bélico, os hebreus eram bélicos. Os hebreus eram bélicos. Né? Então, um acordo, fala assim, olha, eu mantenho igreja, eu mantenho o judaísmo, você pode dominar o judaísmo, você pode controlar o judaísmo, mas vocês me impostos e eu mantenho a ordem. A ordem pública era minha. Então, fez um acordo. Né? Fez um acordo e era assim que ia acontecer as coisas. Alexandre o Grande. É muito romântico a gente falar da forma como ele conquistava. Ele ia, conquistava, casava os dados deles com as filhas dos conquistados, misturavam as raças, né? Os macedônios com os povos conquistados, misturava as culturas. Né? É bonito. Mas o que estava por trás disso? Será que aquela mocinha que foi obrigada a casar com aquele soldado, será que ela já não estava prometida para um noivo a quem ela amava? Quantas tragédias estão por trás disso tudo? Essa coisa de misturar a cultura é muito bonito para hoje, quando você olha isso de uma forma sistêmica. Mas pensa num povo hindu com uma cultura, né, totalmente estruturada nos seus deuses, nas suas crenças. Pensa esse povo tendo que aceitar deuses gregos, misturando com seu panteão de deuses. Não é fácil. É tudo muito sofrido. Guerra é guerra.
Se para aqueles soldados vitoriosos ficava aquele prazer mórbido de terem saído vencedor, de ter ganhado alguma coisa, porque o time deles ganhou, só por isso, porque o time deles ganhou, a única coisa que eles tinham de vantagem nisso tudo é que eles saíram vivos. Ou quase vivos. Conservavam seus pernas, seus braços. Essa era a sua vitória. E ele carregava o troféu de sentir que ele oprimiu o outro, que ele pôs a espada dele no pescoço do outro. Ele conta para o outro como que foi que o inimigo morreu nas suas mãos. Ajoelhado, implorando misericórdia. Conta as vantagens de ter violentado as suas esposas, de ter subjugado as suas crianças, de ter estropiado os seus idosos. Só isso. O prazer mórbido e instintivo de dominar o outro. Né? Então, mesmo que ele saiba que todas as riquezas, que todos os espólios vão ficar para o país, para a sua nação, né? A ele resta o consolo de saber que ele foi até o inferno em troca de nada, né? E que o único prêmio que ele trouxe foi ter escapado com vida. Participou de um espetáculo bárbaro, cruel, sanguinolento e saiu vivo. A que preço? Né? Então, embora essa sensação de ter sobrevivido com o corpo ferido, às vezes mutilado, sem um pedaço do pé, sem um rasgo, com um rasgo na barriga, desnutrido, porque todos que voltavam da guerra, voltavam desnutridos ou subnutridos. E mesmo essa vitória dele saber que ele veio vivo não é suficiente para beber morte do inimigo. Por quê? Sabe por quê? Porque todos, sem exceção, que voltam da guerra, voltam com a sua mente atormentada. Todos, sem exceção. Mesmo os mais cruéis, os mais bárbaros. Se você tiver curiosidade de fazer uma pesquisa aqui no seu país, entre os pracinhas que foram na Segunda Guerra e que fizeram pouca coisa, porque foram atrasados, né? Poucos realmente foram aproveitados, pergunte a eles a sensação que eles trazem. Todos. Uma mente atormentada pela barbárie. E essa mente atormentada pela barbárie, ela tende a sabotar a felicidade daquele lutador, daquele soldado, daquele homem que se acha vencedor. Então, o que acontece? Essa mente que sabota, ela cria nesse ser um estado de sensação tão deprimente que ele sai de um campo de batalha, onde ele é um soldado varonil, um batalhador corajoso, um homem destemido, e ele vem de volta para sua casa, para sua cidade, e se torna um mulambo. Um homem viciado, beberrão, mulherengo, violento no seio da sua família. Ele joga para sua família, que esperou ele com tanto carinho, com tanto amor, por tanto tempo, ele joga toda a sua violência, toda a sua agressividade, aquilo que ele praticava no campo. Bate na esposa, nos filhos, grita, bebe, se entope de vinho. Por quê? Porque a sua mente está atormentada.
Então, ele pode voltar com o seu corpo inteiro, mas a sua mente sempre vai voltar ferida, sempre vai voltar confusa, sempre vai voltar machucada. E como ele não quer admitir uma mente que questiona tanto sangue, como foi, por exemplo, né, a luta dos cruzados com os muçulmanos, a última guerra deles, em que imagina, um solo com quase 50 centímetros de sangue no solo. Não era para deixar nada vivo, não era para deixar um gato vivo, uma ave, nada que tivesse 2 olhos e que pertencesse aos muçulmanos poderia ficar vivo. Que tipo de sensação é essa que alimenta o homem? Como que pode? Quando que começou esse estado de coisas? Porque tem que ter um começo, e a gente tem que entender essa origem, para em se entendendo essa origem, tratar o efeito, que é agora. É aquilo que os arcanianos falam. Não adianta eu tratar das suas enfermidades. Hoje você está com uma gastrite, você está com câncer, você está com um problema na cabeça, no coração. Não adianta eu tratar esse efeito hoje sem tratar a causa que levou a isso. Porque seu corpo é perfeito. Se ele está com alguma anomalia, tem que ter uma causa. Eu preciso tratar essa causa. Então, quando que começou esse estado de coisas? Onde que começou? Né? Então, nós temos uma pista. A origem do homem, desse homem aqui do planeta Terra. Nós já estudamos isso aqui, não vamos nos aprofundar, só recordar. Nós temos 2 origens. A origem terrícola, que é aquela que a gente estudou, do elo perdido, da experimentação com os primatas, escolheu-se uma linha dos primatas, aprimorou-se essa linhagem, e enfim, essa linha terrícola. E temos uma origem universal, os exilados de Capela, os reptilianos, os exilados de outras partes do universo que para cá vieram em êxodo, expurgados dos seus mundos. Então, nós temos 2 origens aí. Aonde que está a causa da guerra no homem atual? Será de origem terrícola? Será de origem estelar? Né? Vamos entender um pouco disso. Primeira coisa, primeira pergunta: será que os terrícolas conheciam a guerra? Nós falamos que eles vieram de uma ramificação dos primatas, né? Os primeiros hominídeos, os australopitecos, agora já tem o australopitheco anterior ao afarensis, né? Que vem uma linhagem bem anterior, e cada vez vai se descobrindo, né? Linhagens mais antigas, enfim. Esses primeiros hominídeos, eles tinham como germe da inteligência o quê? O instinto. Nós já estudamos aqui. Né? O instinto era a melhor ferramenta desses animais, né? E assim podemos chamá-los, porque eles eram mais animais do que hominídeos, né? Ele era a melhor ferramenta que eles podiam ter naquele mundo primitivo que estava cheio de transformações. Um mundo cheio de vulcões, as placas tectônicas muito próximas da superfície se movimentando sem parar. Haja vista que a ruptura de Pangeia fazia pouco tempo, porque milhões de anos para a Terra, no espaço sideral é pouco tempo. Então, era um mundo muito em ebulição, oceanos se formando, nações, né, continentes se estruturando. Esse era o planeta Terra. E eles tinham um instinto. Era esse instinto que falava alto quando o assunto era fome, reprodução
ou mesmo proteção geral do grupo familiar, que eles viviam em pequenos grupos, pequeninos grupos. Isso só foi mudar quando ele começou a tornar-se sedentário. Então, nessa linha de pensamento, esses primeiros hominídeos terrícolas, eles se evoluíram em seres violentos e bélicos. Gente, mas o homem era ignorante. Era um animal, um primata. E ele evolui, se transforma em seres violentos e bélicos, a fim de garantir o acesso a mulheres e a outros recursos, a fêmeas e outros recursos. Por que ele já traz isso, né, de violência? Bom, eu falei ainda há pouco que no reino animal, os chimpanzés, hoje, os estudos, né, atuais da biologia, da psicologia animal, da várias ciências que se dedicam a isso, já se sabe que os chimpanzés guerreiam entre si. Então, isso aí já explica essa aptidão dos primeiros hominídeos para essa batalha, para essa violência e tudo mais, né? Então, o que acontecia? Eles formavam coalizões violentas com outros homens, né? Para criar uma estratégia de acasalamento. Até hoje vocês não veem isso no reino animal? Né? Então, os grupos eram pequenos. Tinham ali 6, 7 homens. Eles guerreavam entre eles, se acabavam. Aquele que vencesse os demais, né? Ele se acasalava com as fêmeas do grupo, ou com a fêmea que tivesse no cio. Né? Então, aquele que era mais bem-sucedido nessa coligação de guerra, ele provavelmente seria o que se daria melhor no quesito de passar os seus genes para frente. A natureza aí dando uma forcinha no melhoramento da raça. E isso se fazia demonstrando força, estratégia, né? Basicamente, força física. Né? Então, o que acontecia com esses homens? Eles começaram uma insatisfação com os recursos que ele tinha ao seu dispor, ou com as vitórias que ele obtinha no próprio grupo. Ficava desinteressante. Então, o que eles começaram a fazer? Desafiar os outros grupos, tão pequenos quanto eles. E aí eles começavam a desafiar os outros grupos, porque aí os machos, né, do grupo vencedor teriam direito às fêmeas do grupo vencido. E aí interessava para todos os machos daquele grupo, porque eles poderiam copular. No grupo deles só podia copular o macho alfa, né? Aquele que vencesse os demais membros machos. Mas se eles entravam em contenda com outro grupo e se vencessem, os demais machos teriam direito àquelas fêmeas. Então, eles interessavam pelas batalhas. E aí isso foi tomando proporções cada vez maiores, porque, além das fêmeas, eles ficavam com os recursos que aquele grupo tinha. Os couros, os chifres, que formavam ferramentas, as pedras lascadas, que eram instrumentos. E quanto mais recursos o grupo ia adquirindo, ia ampliando, eles iam se tornando maiores, mais fortalecidos, formando comunidades, porque aí já não eram pequenos grupos familiares, né? E também passando essa predisposição genética para as gerações futuras, que já nasciam e já cresciam com esse senso bélico, de ter que invadir uma comunidade para sobreviver, para se dar bem, para poder melhorar os seus próprios recursos.
Então, o que acontece? Quando a gente analisa uma analogia entre o DNA humano e o DNA dos primatas, a diferença é ridícula. Ridícula. Em termos de genética, é absurdamente mínima a diferença. Né? Então, é de supor que o homem terrícola, que é um primata aprimorado, tá certo? Ele é um primata melhorado, é de supor que na sua herança genética, lá das suas origens, ele tenha esse DNA que o leva a atacar o outro nessa fase do simples e ignorante em que todos foram criados, né? Tornando as gerações futuras cada vez mais propensas à guerra. Então, todas as vezes que ele quer obter um recurso que ele não tem, que ele quer conquistar algo que ele não possui, que ele quer se defender, ele faz o quê? Ele ataca. Então, o sentido de guerra aqui, ele vai muito do amplo para o individual. É uma autoanálise que cada um deve fazer do seu instinto bélico, do seu instinto de guerrear. Né? Tem um outro fator em analisando o que são essas causas, né, que levam o homem a guerrear, que é o medo dos predadores, por exemplo. Então, o que acontece? O homem primitivo, né, ele não tinha as armas que o homem contemporâneo possui, né? Ele mal tinha garras afiadas dos animais que ele caçava, ou pedra lascada, pedra polida, amarrada em varas. Eram as armas que ele podia contar, né? Então, além do instinto de reprodução, né, que fazia com que um grupo atacasse outro, também tem a hipótese de que isso da sua ciência, porque eu vou falar depois do meu ponto de vista, de que as guerras tenham surgido a partir desse medo que o homem sente dos seus predadores. Então, vocês imaginam um mamute, né, imenso, gigantesco, uma patada de um mamute, né, afunda um homem, mata um homem, né, com uma trombada que ele der ele mata, joga longe, né? Então, existe essa hipótese de que o instinto bélico surgiu também desse medo que o homem sentia, o homem terrícola primitivo, dos animais maiores e mais fortes que ele, né? Então, o que ele fazia? Ele tinha uma caixa craniana maior, ele conseguia, ainda que com um pensamento limítrofe, um pensamento incipiente, mas ele conseguia melhores estratégias e elaborar melhores condições de luta do que os animais irracionais, vamos dizer assim, né? Então, à medida que ele vai evoluindo, que ele vai adquirindo experiências, né? Em vez dele se esconder dos predadores, ele passa a fazer o quê? Se reunir em grupo, se armar com as ferramentas necessárias e atacar o animal isoladamente. Então, geralmente, eles criavam estratégias de separar um animal da manada, que os animais andavam em grupos, eles separavam o animal da manada, como os leões fazem isso até hoje, e quando aquele animal estava afastado, então todos atacavam de uma só vez, né? E aí, geralmente, se o animal não conseguisse demandar uma corrida fantástica ou qualquer coisa assim, o animal era abatido porque eram muitos homens reunidos contra um. Aquele velho adágio, né?
O 2 falando para o 1, o 2 pequeno falando para o 1 grande. Você é grande, mas não é 2. Né? Então, eram vários contra 1 e conseguiam abater o animal. Aí é que vem a filosofia. Abatido o animal, o que se faz? Por que se abateu aquele animal? Primeiro, porque ele é um predador, porque ele pode me atacar o meu grupamento, o meu clã, trazer morte, trazer destruição. Então, eu preciso destruí-lo. Segundo, porque ele representa alimento. Então, eu preciso comer. Então, o que se fazia? Abatia-se o mamute, nós estamos dando um exemplo aqui do mamute, abatia-se o mamute, descarnava-se o mamute, e aí fazia-se um ritual de sangue, de sacrifício. Os homens que não conheciam religião, que não conheciam deuses, tudo muito incipiente, eles comiam aquela carne quente, ainda quente, com o sangue ainda quente, como quem comesse a força do elefante, do mamute, como quem tivesse ingerindo toda a energia vital, e isso era feito realmente, né? Simples, ignorante, mas com conhecimento, né? Ingerindo aquela energia que os tornaria tão fortes e tão poderosos quanto o mamute. Se você olhar a história dos astecas, dos maias, dos olmecas, né? E mesmo algumas variações incas, você vai descobrir que esses rituais de sangue aconteciam dessa maneira. Sacrificava-se outros homens, principalmente os inimigos, arrancava-se o coração do inimigo com ele vivo e se comia o coração e se bebia o sangue para adquirir as habilidades do inimigo, né? Então, é interessante porque você começa a ver, né, essa questão do ritual, da ritualística, da presença divina nos combates, a criação de deuses da guerra. Então, a origem começa aí, né? Então, aqui nós estamos falando dos terrícolas, né? Veja bem, o que começou com o medo de um predador mais forte e poderoso que um homem sozinho, transformou-se numa comunidade de homens, num grupamento de homens, com vários instrumentos, contra um único predador. E aquilo era um jogo, era uma diversão. Eles não sabiam que aquilo era uma guerra, mas era um jogo mortal, um jogo, um rito de vida ou de morte. Tanto é que se algum dos homens fosse atingido pelo mamute, saísse machucado, ele era sacrificado. Porque ele pegou toda a fraqueza do mamute. Então, ele tinha que ser sacrificado. Né? Então, a vitória sobre aquele animal, ela era comemorada, né, não como uma simples refeição, mas com aquela mística crença de que, ao comer aquelas entranhas, o guerreiro estava adquirindo para ele as habilidades do seu inimigo. Tanto é que só comiam primeiro os homens, depois que todos os homens estivessem fartos, todos ensanguentados, um ritual horrendo, é que as mulheres, crianças, poderiam se aproximar e comer o que sobrasse, porque o mamute alimentava pela semana inteira, né? Então, essa era a lógica dessa parte, né? Esses ritos, que começaram como rituais de caça, né? Depois evoluíram para rituais de guerra, com humanos vizinhos. Se caçando o vizinho, o outro clã, como se ele fosse um mamute, criando estratégias de cercamento e tudo mais. Né? Então, tudo isso que eu estou falando leva a acreditar, né, que a guerra não é algo muito natural, embora esteja, né, na condição humana,
Embora ela esteja na condição humana, ela não é algo muito natural. Ela tanto não é natural que hoje, para o homem, né, poder ir para uma guerra, ele tem que passar por uma transformação ritualística. Como que é essa transformação ritualística? É igual um ritual religioso, né? Ele vai para o tiro de guerra, ele vai para o exército, ele vai passar por uma formação básica. É como se fosse um ritual, preparando ele para a guerra. Por quê? Porque a guerra não é um estado natural, embora esteja na sua condição. Como que é isso? Está na sua condição porque ele é violento por natureza, agressivo por natureza. Então, a guerra é um comportamento aprendido. Aprendido. E por que é importante falar isso? Porque nós estamos formando uma nova geração de homens. Com a vinda dos cristais, com a vinda dos índicos, com a vinda de vários colaboradores de outras partes da galáxia, né? O que precisa ensinar a essa nova civilização? A paz. Porque se a guerra é um comportamento aprendido, a paz que é um estado natural deve ser relembrada. Relembrada. Né? Aqui, ó, o meu canal trouxe esse exemplo da guerra empreendida pelos Estados Unidos contra o Iraque há alguns anos atrás. As vantagens e desvantagens, o que realmente motivou essa guerra, o que ficou para trás. Mas quem saiu vencedor dessa guerra? Quem saiu vencedor? Foram os Estados Unidos? O Iraque, todo mundo sabe que perdeu, mas os Estados Unidos venceu? Então, isso é uma reflexão que deve ser feita levando em consideração todos esses aspectos que nós falamos. Derrubar um sistema, derrubar um poder, destruir um governante, não significa que venceu a guerra. Não significa, tanto é que o país está como está. Bom, entendendo os terrícolas, então agora vamos entender qual foi a contribuição dos exilados, dos capelinos, né, nessa articulação genética propensa de guerra nos terrícolas. Como é que é essa contribuição? Né? Vamos fazer uma breve revisão, porque já foi estudado isso aqui, o Marcos já passou isso para vocês, mas só para relembrar, para quem está aqui recentemente não assistiu ao estudo feito pelo nosso querido Marco Antônio, né? Então, vamos tentar relembrar. A estrela, ou as estrelas, porque são duas, né, de Capela, elas estão aí na Via Láctea, só que o Sol de vocês está aqui e a constelação do Cocheiro está do outro lado, né? Estão a 42 anos-luz da Terra. Lá na constelação do Cocheiro, que também é conhecida como constelação da Cabra ou Auriga, a mesma coisa, né? Bom, uma das estrelas de Capela, Capela Alfa, tem a Capela Alfa, Capela Beta, ela é muito maior, como tem os dois sóis aqui no sistema, né? O seu Sol, você conhece, e tem uma estrela que você não conhece, mas que existe. As distâncias que levam para criar uma órbita completa são imensuráveis, a sua geração não viu e não vai ver, né? Alguns chamam ela de Nêmesis, mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe agora. A Capela Alfa, que é igual ao seu Sol, que é a maior, ela é 14 vezes maior que o Sol de vocês. Então, você já imagina o tamanho que é essa estrela. Mas o interessante é que ela é uma estrela muito mais, né, muito maior, mas ela emana um calor abaixo do
Sol de vocês, em comparação com esse companheiro galáctico dela, né? Então, é um sistema solar duplo, né? Como a quase totalidade dos sistemas solares, né? Uma estrela que orbita em torno da outra, né? Em perfeito equilíbrio, e a volta de cada uma dessas estrelas, né? Tem um cortejo enorme de planetas, luas, cometas, asteroides e corpos celestes, né? Tudo muito normal, tudo muito natural, cada um dos mundos com a sua humanidade, humanidade inteligente, com as suas formas adequadas aos seus mundos. Alguns vivem em mundos subterrâneos, outros vivem na superfície. Cada forma física é de acordo com as condições de cada mundo, né? E aí eu não vou discutir o aspecto científico de possibilidade de vida ou não em Capela, porque os seus instrumentos ainda são muito incipientes para analisar e afirmar se existe ou se não existe vida em Capela. Porque até hoje a sua ciência não sabe se existe ou se não existe vida em Marte, quanto mais em Capela, que está do outro lado da ponta da galáxia, né? Então, há cerca de 3.700 anos antes de Cristo, né? Portanto, há mais ou menos 6.000 anos, que é aquele período que a gente sempre está abordando, né? O período de Abraão, lembra? Antes de Abraão já vinha uma história, né? Mas há mais ou menos 6.000 anos, lá num dos planetas, e é por isso que eu arredondei aqui, porque se você somar 3.700 com 2.000 anos, vai dar 5.700. E eu arredondei exatamente porque é o período que começa esse expurgo, né? Lá num dos planetas da Capela Alfa, que é o Sol maior de Capela, tinha uma humanidade que estava num estágio bem parecido com o que se encontra a humanidade de hoje na Terra. Isso no que diz respeito, né, ao avanço tecnológico, intelectual, né? Muito conhecimento científico e pouco adiantamento moral, pouco interesse pelo progresso social, né? Nenhum ou pouco valor altruísta, né? E nesse planeta tinha 4 raças distintas de seres humanos de aspecto reptiliano. Eram homens que iam de 2,5 metros a 3 metros, 3,20 metros, e tinham essas 4 raças, os cinzas, os vermelhos, os azuis, enfim. E essas raças viviam em guerra entre eles. Como, por exemplo, na Síria, como, por exemplo, na África, como, por exemplo, na Palestina, com Israel, viviam em conflito entre eles, viviam em batalha entre eles, né? Então, chega um momento que o Cristo de ambos os mundos, e aí nós estamos falando que Jesus é o Cristo da Terra e é o Cristo de Capela, né? O Cristo de ambos os mundos decide pelo expurgo daqueles homens, daquelas inteligências que não alcançaram um determinado grau de evolução moral naquela época. Lembrando que naquela época, aquele planeta, aquele dado planeta, quarto ou quinto planeta daquele sistema solar, ele já estava num adiantamento, num progresso parecido com o que está aqui na Terra, mais adiantado com que esse que está aqui na Terra, né? Então, o que norteou o Cristo a fazer aquele expurgo? Primeiro, o expurgo ou o exílio de seres de um mundo para outro é uma coisa comum no universo. É a primeira coisa que precisa se entender. Não é a primeira vez na história do universo que aconteceu um exílio de seres de um mundo para outro. Não é a primeira vez. Tá? Isso é velho. Isso é velho. Isso é antigo. Vocês são muito jovens, né? Então, o que norteia? Sempre que se identifica, porque a preocupação é o seguinte: o mundo tem que evoluir, o planeta tem que evoluir.
E as pulgas que estão ali nas costas do planeta têm que evoluir com ele. Se elas não conseguirem progredir com aquele planeta, elas têm que mudar de cachorro. Elas vão para outro hospedeiro. É simples assim. Mas aquele mundo tem que evoluir. Então, quando chega num estágio de evolução do mundo, porque o mundo, independente de quem está no lombo dele, fazendo o que está fazendo, destruindo rios, mananciais, poluindo o ar, destruindo, independente, ele está seguindo a rota dele. Ele está seguindo a rota dele, porque ele é um ser vivo. Cada planeta é um ser vivo. Ele respira, ele sente, e ele quer progredir. Qual é o progresso dele? Ele começa como um mundo primitivo, que está sendo modelado, e qual é a evolução dele? Um mundo celestial, um mundo divino. O mesmo planeta, o mesmo. Ele tem, não falei isso para vocês um dia desse, que ele tem, são várias terras, a terra inferior e a terra crística. É isso, né? Então, a humanidade, ela vai passando por esse processo de nascer, renascer, morrer, nascer novamente, até que ela consiga alcançar um determinado progresso equivalente ao progresso do seu mundo. Se esse progresso da humanidade não está no mesmo nível vibracional que o planeta, é simples, aí ele passa para um outro mundo que está nessa mesma vibração. Aí aquilo da Bíblia que vocês falam, de separar o joio do trigo, e fica uma coisa muito preocupada, porque vem Jesus no alto de uma nuvem, cercado dos seus anjos, aponta o dedo e fala, fulano vai para a direita, ciclano vai para a esquerda. Não existe. Essa separação do joio e do trigo, é cada um que faz as suas opções, as suas escolhas, né? Então, cada um decide se vai para a direita, ou seja, se segue com a Terra para essa ascensão, você fica aqui. Agora, seguir para a Terra em ascensão implica em desencarnar, tá? Só para vocês entenderem. Para quem tem medo de morte, né? Fica aí na Terra primitiva, né? Implica em desencarnar, naturalmente, porque se a Terra está indo para uma dimensão, né, uma dimensão superior, você não carrega esse corpo pesado que faz parte dessa Terra de terceira dimensão, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Superado aqueles períodos das revoluções neolíticas, né, do tempo da pedra e tudo mais, da revolução agrária, das primeiras descobertas de agricultura, que o homem deixa de ser coletor e passa a ser agricultor, aí ele torna-se sedentário, ele deixa de ser nômade, estabelece comunidades maiores, cria casas, deixa de morar em grutas, em cavernas, né? Começa, então, todo esse desenvolvimento, né? E vai ampliando até chegar nos tempos modernos, com viagens, transportes, telecomunicações, câmbios culturais, câmbios intelectuais, né? Operações financeiras. Tudo isso é levado em conta nesse momento de analisar a necessidade ou não de se promover um expurgo planetário, porque um expurgo planetário não é uma ação fácil, não é uma ação, demanda uma gama imensa de colaboradores crísticos e tudo mais para poder reorganizar. Então, pensem comigo, o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Esse punhado de seres que vêm de outros planetas para conversar com vocês, para falar com vocês, para poder ensinar algumas coisas. O que nós estamos fazendo? A mesma coisa que nós fizemos em Capela, a mesma coisa que nós fizemos em outros planetas, porque todos têm uma nova oportunidade. Não se faz o expurgo chegando aqui de noite, tira aquilo que está escrito lá de uma forma que é interpretada literalmente, o arrebatamento. Então, tira todo mundo que é bom e deixa o resto lá quebrar o pau. Não é assim que se faz, né? Então,
Quando se está nesse mundo de provas e expiações, nessa fase inferior ou média da civilização, da evolução, os homens, eles se degladiam até a morte, mas os seus atos são limitados. Então, eles não têm uma bomba nuclear, né? Eles têm aí as suas metralhadoras e tudo mais, mas eles não têm uma bomba nuclear. Quando eles ingressam na fase alta da tecnologia, então aí já entra uma vigilância mais rigorosa, principalmente se eles não dominarem a ética. Por quê? Porque qualquer coisa que eles fizerem ao seu planeta, invariavelmente vai atingir os planetas vizinhos e isso vai gerar um efeito cascata. Né? Então, é preciso que se mantenha essa vigilância que vocês sabem que é rigorosa. E é rigorosa. Os arsenais nucleares são vigiados, controlados muitíssimo de perto, né, pelo comando, pelo grande comando galáctico. Os passos de cada um, porque a comunicação é telepática, não tem como esconder. Né? E não vamos permitir que isso ocorra. Então, o que acontece? A espiritualidade superior, como vocês sempre gostam de se reportar, elas não esperam, né, que a humanidade se torne perfeita num curto espaço de tempo. Fala, olha, então, os EBs estão aqui, estão trazendo conhecimento, estão trazendo informação. Então, ó, aquele grupo de humanos ali, aquilo ali, você pode ficar tranquilo que com 10, 20 anos eles estão perfeitos. Não. Isso é um trabalho. Olha o Eusébio. O Eusébio começou o trabalho dele lá na década de 30 para refletir, começar a refletir agora. Então, nós não temos, né, essa pretensão de que a humanidade, embora a gente esteja agindo nos 4 cantos do planeta, nós não temos essa pretensão de que a humanidade vai se recuperar num curto espaço de tempo. Mas existe aquela oportunidade de você poder reencarnar mais uma vez na Terra e poder, mais uma vez, ter a chance de fazer melhor, de fazer certo. E vocês que já estão nesse grupo, já estão fazendo melhor, já estão fazendo certo, porque vocês estão aptos e estão desejosos de despertar, né? Então, nós que somos os guardiões, né? O que a gente espera, né? Para separar esse joio do trigo? A gente espera que vocês elevem, né? Elevem essa condição energética de vocês, essa frequência energética de vocês. Vocês precisam... Olha, a Terra, ela já está vibrando num padrão muito elevado. E você não. Então, você está exausto. Você está exaurido. Por que você está tão exaurido? Essas anomalias do seu sono, por quê? Porque a sua frequência não está elevada. Você precisa elevar. De que forma? Ouvindo mais músicas, dançando sozinho, soltando seu corpo, em consonância com os sons que você está ouvindo da música, contando anedotas saudáveis, rindo de histórias agradáveis, falando de coisas boas, ouvindo histórias boas, assistindo, né, fitas que elevem a alma, não que degradem. Então, a Terra está girando lá nos 400 e tantos hertz e você está com a frequência lá embaixo. Então, seu corpo físico não vai aguentar, meu irmão. Não vai aguentar. Você vai ter um infarto. Você vai ter um AVC. Você precisa reagir. Você precisa trabalhar a respiração,
Trabalhar a respiração, entrar naquela sintonia, se desligar dos excessos, fazer o possível, o melhor e se desligar do excesso. Fica sofrendo por ter as coisas, não. Fica sofrendo para conquistar mais coisas, não. Faz o que der para fazer. E o que estava acontecendo em Capela? Essa situação. Capela estava numa vibração de 700 Hz e a humanidade lá estava numa vibração de 70. Não tinha como. Então, eles iam desintegrar, né? Então, foi feito todo um trabalho de expurgo, um trabalho que demorou, falando em anos da Terra, né? Vários anos da Terra, centenas de anos da Terra, né? E tudo isso de comum acordo com os dois mundos. O Cristo era o mesmo, mas a Terra tinha sua própria equipe de assessores, né? Em Capela, outra equipe, as equipes conversando entre si. É uma empresa, gente. Porque, ó, Mateus capítulo 18, olha o que ele fala, o que acontece embaixo, acontece em cima, o que acontece em cima, acontece embaixo. Tudo que é feito embaixo também reverbera em cima, né? Então, o planeta estava pronto para ter uma humanidade, né, que estivesse já alinhada com bons pensamentos, com boas atitudes, né, que não fosse mais capaz de se corromper, de cometer crimes, de guerrear, de fazer guerra. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses que gostam de guerrear, esses que são corruptos, esses que são os usurpadores, e vamos tirar eles daqui, né? Porque vamos deixar aqui somente aqueles que têm condição de resolver os seus conflitos com diálogos, em vez de usar força bruta ou métodos imorais. Essa é a motivação, né? Bom, o que aconteceria com aqueles que se mantivessem presos a sentimentos de ordem inferior? O que ia acontecer com eles? Aqueles que estavam na zona umbralina de Capela, porque eles foram desencarnando, né? E foram enchendo ali aquele umbral capelino. Bom, eles já não estavam mais em consonância com a nova ordem energética do planeta, mesmo tendo sido dado a eles novas oportunidades de reencarnação para um progresso, aqueles ali não tinham mais jeito, né? A humanidade terrícola estava saindo do período neolítico, lembra? Então, agora que eles estavam entrando na revolução agrícola, era o momento de vir as primeiras levas, né, do povo de Capela. Tá certo? Faltava tudo por fazer aqui na Terra, né? Inventar a escrita, a roda, né? Alguns desenvolvimentos tecnológicos incipientes, mas que causaram grande transformação, como, por exemplo, os sulcadores de terra, né? O próprio culto religioso, a criação de totens, de deuses naturais, né? Então, tudo isso era necessário, né, para que estivesse na condição ideal. E se você for olhar astronomicamente, era um momento em que o movimento da Via Láctea aproximava bem o sistema de Capela do sistema solar da Terra. Você vê que não é nada assim, né? Embora os meios de transportes existissem, né? Mas era necessário 42 mil anos-luz. Então, há nesse movimento, porque a Via Láctea ela tem um movimento, né, elíptico, né? Então, há nesse movimento uma aproximação. Quando aconteceu aquele momento de aproximação, era a hora de fazer a migração, né, de um plano para outro.
muita dificuldade, porque estavam vindo seres humanos inteligentes ovíparos, como eram os reptilianos, para reencarnarem em seres humanos inteligentes mamíferos. Então, foi necessário um estágio lunar que fez as adequações genéticas necessárias, as adaptações, novas formas de alimentação, de comportamento, de utilização das mãos, enfim, tudo isso foi um trabalho que demandou centenas de anos. Não é nada mágico, não é nada que foi feito assim aleatoriamente, não, né? Então, quem veio para o Brasil? A escória de Portugal, não é isso? Ladrões, prostitutas, né? E todo tipo de seres indesejáveis daquele país vieram constituir a nova civilização dos brasileiros, né? Quem veio para a Terra? A escória de Capela, né? Que não se constituía somente de seres ignorantes embrutecidos, não. Não era só aqueles seres grosso e estúpido, não. Seres inteligentes, né? Com sabedoria intelectual, mas a moral deixando muito a desejar. Vieram os melhorzinhos. Quem que eram os melhorzinhos? Eram aqueles que não faziam muito mal, não matavam, não criavam nenhum tipo de violência. Por exemplo, a casta sacerdotal, né? Mas explorava a humanidade. E aí foram tudo lá para o Egito, foi para Atlântida, né? E esses foram os que recuperaram primeiro e partiram. O resto está aqui, né? Então, esses seres, ao renascerem, né, no seio daqueles primatas, aqueles primeiros hominídeos, aqueles homens homo sapiens, né, muito rústicos, né, eles tiveram aquela sensação de terem sido expulsos do paraíso, né? Porque eles vieram de um paraíso, um mundo avançado, com tecnologia avançada, e aí se depara com um mundo, cadê a roda, cadê o Wi-Fi, né? Cadê a eletricidade, o elevador? Cadê? Não tem nem fogo, né? Então, eles ao renascerem, eles poderiam transmitir em pouco tempo, primeiro, noção de organização comunitária, estabelecendo as primeiras civilizações, criação de leis, de regras, para que se estabelecesse uma ordem comunitária, criação de cultura, costumes que eram praticados geração por geração, né? Criação de novas tecnologias, como os sulcos, né? Que aravam a terra. E isso ia levar muito tempo para o terrícola, para o espírito terrícola desenvolver. Então, com o advento desses capelinos, isso aconteceria de uma forma muito mais rápida. Então, qual é o principal papel desses capelinos nesse caso? Eles eram aceleradores evolutivos. Era a escória, mas tinham utilidade. E tem uma outra questão. Como veio toda a escória, e essa escória habitava o umbral de Capela, quem que mandava no umbral de Capela? Quem que manda no umbral da Terra? Não são os dragões, como a gente chama? No umbral de Capela, quem mandava eram os alambaques, que muitos são os dragões daqui de hoje. Os chefes, né, daquela escória eram os alambaques, né? O convencimento, por isso que se fala que o arcanjo Miguel venceu as milícias sem batalha, não sei o quê, porque o arcanjo Miguel, Varuna Mandrakan, é que fez toda a negociação com esses alambaques para que eles viessem para a Terra e se tornassem líderes, os grandes líderes da civilização, das primeiras civilizações. Aliás, nas atuais também ainda tem alguns remanescentes, né, que não evoluíram, né? Então, o que aconteceu?
Eles vieram para cá porque somente eles, e eles aceitaram isso, porque houve o pacto de Miguel com eles, de Micael, de que aqui eles continuariam exercendo poder sobre aquela hoste que seguiam eles. Né? Então, eles vieram, por exemplo, eu vou dar um exemplo que nós vamos falar depois, na Suméria. Né? Nimrud, que é um dos grandes líderes da história sumeriana, um líder implacável, né? E era seguido, adorado pelo seu povo, apesar de toda a sua crueldade. Porque se colocasse um espírito bom, mediano, aquele sacerdote que veio para cá, que já estava evoluindo, quem que ia seguir ele? Daquele povo? Então, eles são aceleradores evolutivos. Ainda tem tempo? Eles são aceleradores evolutivos, né? Então, olhando por esse aspecto, parece que a influência desses reptilianos nas raças terrícolas é altamente positiva. E eu gosto sempre, vocês já conhecem meu método, eu gosto de olhar os dois lados antes da gente fazer qualquer julgamento. Olhar o lado ruim, olhar o lado bom, né? Bom, olhando por aquele lado, parecia altamente positivo. Será que foi mesmo? Né? Será que, além de promover um acelerador, né, expansionista, um acelerador evolutivo, que ia promover formação de civilizações, que ia gerar novas tecnologias, conceitos, culturas, desenvolver a escrita e criar religiões? Será que era só isso? Ou será que também eles não poderiam introduzir nos terrícolas os seus vícios, as suas depravações, o seu instinto de crueldade, de corrupção? Nós já sabemos que os nossos terrícolas, eles já tinham o instinto da violência. Fosse para se reproduzir, fosse para se alimentar, fosse para se defender. Ele usava da violência para poder satisfazer a sua necessidade de sobrevivência. Agora, já pensou se somado ao seu instinto de violência natural, vem uma força que o impulsiona a gerar vícios, depravações, crueldades, corrupções, mais do que ele conhecesse? Então, aqui, no caso dos capelinos, quando a gente analisa a sua situação, eles estão sendo exilados de Capela para vir para cá para quê? Para estar num mundo novo, primitivo, um mundo com tudo por fazer e em trabalhando a favor desse novo mundo, do povo que aqui eles encontraram, eles pudessem resgatar as suas faltas, aprimorar o seu espírito, crescerem, evoluírem e retornarem ao seu planeta de origem, né? Seria isso. Mas será que influenciando os terrícolas, despertando neles vícios, viciações, depravações, crueldades, corrupções, será que em vez de amenizar as suas faltas, o seu karma, ele não agravaria mais as suas penalidades, gerando novos renascimentos ainda mais mortificantes? E aqui eu quero esclarecer uma coisa. No planeta de origem, ele cometeu todos os despautérios que ele pôde cometer. E ele veio para cá simples e ignorante, mas trouxe nele o esquecimento, a bênção do esquecimento, mais as habilidades naturais do seu espírito, porque isso não se desfaz. Tá certo? Você pode desencarnar aqui hoje e encarnar em Saturno, que é um mundo já em franca evolução.
e levar junto com você, você encarna lá, esquecido de quem você é. Você tem certeza que você é um saturnino, mas você vai apresentar em um determinado momento da sua existência os seus instintos, se você não se corrigir, se você não se guiar, se você não se vigiar. Você vai manifestar os seus instintos que você trouxe da Terra, né? Então, o que acontece? Os capelinos, ao virem para cá, eles vieram, vamos falar assim, anulados, zerados. Então, tá. Todas as faltas deles estão na ficha kármica deles lá de Capela. Aqui eles chegaram simples e ignorantes. Foi dado a eles a oportunidade deles ajudarem os terrícolas como aceleradores evolutivos. Mas despertara neles, num determinado momento, os seus instintos naturais. Então, você tem a opção, sigo para cá. Faço bem e vou embora desse inferno, porque eu quero voltar para o paraíso, ou eu continuo sendo quem eu sou e eu fico por aqui. Então, a ficha kármica dele da Terra pertence à Terra. A ficha kármica dele, de Capela, pertence à Capela. Eu estou falando Capela é o nome do Sol, não estou me reportando ao nome do planeta, tá certo? Pois bem, tudo que ele fez aqui na Terra, ou está fazendo, faz parte da ficha kármica da Terra. Aí ele vai ter que resolver na Terra tudo isso. E só depois que ele resolver tudo isso e começar o progresso ascensional, esse progresso ascensional entra como crédito para ele na ficha kármica dele em Capela. Vocês estão entendendo? Só quando ele começa a realmente agir a trabalho da luz, é que isso começa a contar ponto para ele. E aí, todos esses pontos que ele tiver de crédito, porque primeiro vai ser abatido o débito dele da Terra. Todo o débito da Terra. E o que sobrar de crédito é abatido na ficha dele de Capela. E quanto tempo ele vai ficar aqui na Terra? O tempo necessário para ele zerar a ficha kármica dele em Capela. Então, já estão em Capela. Ele precisa, primeiro ele vai zerar da Terra, e depois todos os créditos do bem que ele fizer aqui na Terra é transferido para o banco de lá. Aí zero de lá. Aí depois que ele zerou, ele volta para a Capela e começa a trabalhar pelo seu progresso em Capela. É assim que funciona. Né? É assim que funciona. Então, veja bem. Agora, nós vamos responder aquela primeira pergunta. Onde que tudo isso começou? Começou da somatória. Não é só culpa do terrícola, não é só culpa do capelino. É a somatória dos instintos naturais dos terrícolas com a bagagem imoral dos capelinos. Pronto. Então, nós vamos começar a estudar a civilização da Suméria e nós vamos pegar a Suméria e talvez o Egito mais para frente, que são dois grandes exemplos disso que nós vamos trabalhar para entender isso. Agora, para a gente começar a finalizar aqui, por que o Cristo não impediu tal coisa? Quer dizer, eles poderiam vir para a Terra, mas não transferir para o terrícola, né, essa bagagem de vícios, né, essa bagagem cheia de maldade, de crueldade, porque eles sabiam o que era uma droga, eles sabiam o que era uma violência sexual, porque o terrícola, ele se apossava da mulher do outro grupo com um único objetivo. Ele puxava o cabelo dela, né,
copulava com ela e acabou ali o problema, porque ele queria só reprodução. O instinto de dar continuidade à sua linha genética. Agora, o Capelino não. Ele veio com a viciação de bater o olho naquela mulher que era mais bonita do grupo e desejá-la e fazer qualquer tipo de estratégia para conseguir, né, conspurcar aquela mulher e conseguir sequestrá-la, enfim, isso tudo. E por que o Cristo não impediu isso aí? Ele sabia que isso podia acontecer. Era justo com o terrícola, né? O terrícola precisava evoluir. É justo com um cão, né? Sofrer maus tratos. O que um cão fez para passar por maus tratos? O que ele fez? Nada. E por que se permite que ele passe por maus tratos? Não se permite. É o livre-arbítrio, né? Daquele dono cruel que faz isso com ele. Mas o que esse cão aprende? Na próxima reencarnação dele, ele vai aprender a se defender quando qualquer um chegar perto dele e ele pressentir que irá agredi-lo. Ele vai começar a criar defesas. De alguma coisa, isso vai servir para ele. Então, terrícola ou terráqueo, tá? É a mesma sinomínia. Tá certo? Eu gosto de falar terrícola porque está mais ligado ao solo, ao chão. Terráqueo está mais ligado ao planeta. Tá certo? Então, por que o Cristo não impediu isso? Simplesmente por causa dessa única e verdadeira lei. Ele respeita o livre-arbítrio. Então, a comunidade de seres guardiões que velam por esse planeta desde a sua formação, desde o seu desprendimento do grande bloco solar, o seu resfriamento, tudo, respeitando o livre-arbítrio. Pode opinar, aconselhar, sugerir, mas nunca interferir. Nunca. Então, era um risco. Era um risco. Né? Impedir, para vocês saberem, impedir é um conceito inviável no mundo das ideias, no plano espiritual. É inviável. Todos os seres, eles podem e devem ser instruídos, conscientizados, motivados, mas não há um impeditivo absoluto. Não há. Porque nós vamos falar no seu ouvido, não faça assim, não siga por aí, não tome essa decisão, mas a última palavra será sempre a do seu espírito, ou a do seu espírito guiada por um espírito que você permitiu que tivesse ascensão sobre você. Né? Basta olhar para o seu próprio mundo. Quantos que vão aí para o mundo de erraticidade, chegam lá, se enchem de boa vontade, se comprometem a voltar para a Terra? Não, porque agora eu vou lá, eu vou fazer direitinho, porque agora eu já sei como é que é, eu não vou criar problemas, eu não vou criar dificuldades, eu vou fazer assim, assado. Chega aqui, passam pela bênção do esquecimento e manifestam os seus antigos instintos, as suas antigas habilidades, as suas antigas competências e acabam se deixando levar pelos apelos dos sentidos, do egoísmo, do prazer desmedido e tornam a falhar. Então, não tinha como impedir os exilados ou os degredados de desvirtuarem os menos evoluídos. Não tinha. Se você pegar um cão, filhote,
Ele pode ser um luluzinho. Se você desenvolver nele um instinto de agressividade, ele vai se tornar um cão pequeno, altamente agressivo. Agora, se você pegar um cão de porte grande e desde a mais tenra idade desenvolver nele o sentido da docilidade, da camaradagem, ele vai se tornar um cordeiro. De quem que é o erro aí? Do cão pequeno que agride? De quem que é o problema? Do cão grande que é doce? O problema aí é do dono, do proprietário, que transformou o seu cão numa máquina de guerra. Então, a responsabilidade não é do Cristo, é de cada um. Né? Então, nós temos que entender o seguinte, eu acho que é a minha última explanação. Ou a humanidade terrícola continuaria naquela marcha lentíssima de progresso e hoje talvez vocês estivessem nos primórdios da Idade Média, né? Ou até mais atrasados. Ou se correria o risco dela ser contaminada pelos novos habitantes, exilados de um mundo muito mais avançado em termos de civilização e tecnologia. Né? Então, sem aqueles reptilianos, é certo que todas essas fases da brutalidade, da crueldade, da animalidade, do egoísmo, né, se demoraria muito mais do que está se demorando. E sem o auxílio dos exilados mais evoluídos, como foram esses grandes sacerdotes que foram para o Hindu, para a Atlântida, para o Egito, né? Para vários lugares, esse desenvolvimento seria muito mais lento. Né? Então, eles eram a escória espiritual do mundo, mas também eles representavam, né, a evolução de uma parte da humanidade que precisava de crescimento tecnológico, intelectual, cultural, com a esperança de que, através desse desenvolvimento, se pudesse alcançar também, né, essa fase de altruísmo, de compaixão, né, de relacionamento com o outro, fora dessa fábula, né, dessa coisa de que para conquistar você tem que guerrear, que para você poder ser superior você tem que vencer. Né? A gente precisa analisar as vitórias, saber quais são as verdadeiras vitórias. A vitória verdadeira é aquela batalha que você vence com você mesmo, contra você. Essa é a vitória verdadeira. Aquela batalha que você trava no seu íntimo, você entendeu? Sem que ninguém vê, sem que ninguém tem noção do que está acontecendo, você trava essa batalha e você sai vencedor. Essa é a verdadeira batalha, né? Então, como nós estamos estudando a loucura, estamos estudando essa fase deprimente da humanidade, nós precisamos entender as origens dessa violência toda. Por que o homem contemporâneo ainda manifesta instintos neolíticos? Neolíticos. Por que o homem do século XXI, com a tecnologia fantástica que ele tem, a maioria delas reversa da tecnologia extraterrena, né? O que esse homem tão aprimorado, né? Ele manifesta instintos do Homo sapiens. Ele quer o que é do outro. Ele quer o bem do outro, o carro do outro, a mulher do outro, o marido do outro. Ele quer o emprego do outro. Ele não quer a sua própria vitória, ele não quer o seu próprio crescimento. Ele quer o que está com o outro.
Isso é tão verdadeiro que naquelas, né, leis universais do decálogo mosaico, é exatamente uma das leis. Não cobiçarás o que é do outro. Esse é o motivo das guerras. Você quer o que a outra nação tem. Você quer o petróleo que tem na outra nação. Você quer a floresta que tem na outra nação. Você quer o niróbio que tem na outra nação. Você quer a tecnologia que tem na outra nação. Você não está preocupado com o que tem na sua nação, com o que precisa ser feito na sua nação, com o progresso social da sua nação, com a diminuição das diferenças sociais dentro da sua nação. Então, é preciso olhar individualmente. Porque a partir do momento em que a gente analisa isso individualmente, a gente joga isso para a comunidade. E aí sim começa o progresso. Então, essa é a intenção desse estudo, de fazer esse estudo que nós estamos começando hoje. E para responder à pergunta da Neire, é aí mesmo, Neire, que começa essa questão, essa fábula, essa história de Adão e Eva. Né? Um dia nós vamos fazer um estudo bem profundo dessa coisa de Adão e Eva, né? Porque eles representam os primórdios da humanidade, os primeiros seres a virem aqui para a Terra. Não veio Adão e veio Eva. Né? Essas figuras representam essas primeiras levas de seres expurgados que reencarnam aqui nos terrícolas. Nós vamos fazer um estudo sobre isso, tá? Mas é aí mesmo que começa essa história, essa lenda, né? Bom, eu espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma maneira nesse estudo sobre os instintos, a violência, enfim, e espero trazer mais coisas, né? Depois eu vou falar do meu ponto de vista sobre essas guerras e de que vocês possam, de alguma maneira, fazer essas reflexões, né, individuais, para que isso traga para vocês alguma resposta.